Comunicação e Mercado. Ela é formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na área desde 1971. Veio para o sul de Santa Catarina, e fez uma bonita história aqui. Apaixonada por política, apaixonada pela área de economia, onde é uma das referências no mercado, mas também apaixonada pelo jornalismo. Eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Litoral Sul a jornalista Joyce Quadros. Tudo bem, Joyce? Muito obrigado pela participação. E logo depois vocês vão saber no finalzinho por que Joyce está participando hoje do Comunicação e Mercado. E de primeiro, Joyce, qual a tua cidade no Rio Grande do Sul e o que te fez vir para Santa Catarina? Então, eu nasci em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e depois, com 15 anos, eu vim para Porto Alegre para estudar, né, onde fiz faculdade. E em 71 eu casei, em 70 eu casei, em 70 com um rapaz aqui de Criciúma, da família Guide, o Hamilton Guide. O Hamilton. E em função disso eu vim para Criciúma, vim com ele em 73 para Criciúma. E a proposta era a gente ficar 2 anos em Criciúma, porque na época o Hamilton era formado em geologia e nós tínhamos aqui a mineração Nossa Senhora do Carmo, que era da família Sartor. E o Nereu Guide, que era primo do Hamilton, era um dos diretores, né, lá dessa mineração e convidou o Hamilton então para trabalhar. Porque na época os jovens de Criciúma, eles iam estudar geralmente algo ligado à engenharia de minas, à geologia, engenharia. Que era o auge na época da nossa economia, claro, né? da economia, né, carvão, fluorito, etc e tal. Então o Hamilton veio, né, para trabalhar na Nossa Senhora do Carmo, e eu vim junto. E dos 2 anos se transformaram em mais de 40 anos. E o jornalismo? Por que a Joyce escolheu se formar em jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vir para essa área de comunicação? Então, é uma paixão desde o início ou foi por acaso? Não foi por acaso, Sandro. Quando eu vim para Porto Alegre, meus pais vieram para Porto Alegre, moram em Porto Alegre, para eu estudar, não é? Fazer faculdade de Direito. Esse era a projeção. Era a projeção. Só que era uma época, nós estamos falando de década de 60, né? De muita efervescência política, os movimentos sociais extremamente ativos, e eu era envolvida com movimentos sociais. Tanto que fui presa depois, etc., né? Passei por uma série de dificuldades, assim, com a polícia. E, enfim, e daí quando eu estava ligada a esse movimento social, não é? O que os nossos coordenadores do movimento, diretores, enfim, né? Que a gente fizesse jornalismo, que precisava muito de jornalista na área. Então eu fui levada para o jornalismo. E era uma coisa que eu também gostava de jornalismo, né? E foi assim, não foi assim, eu vou fazer jornalismo. Não, foi uma opção nas circunstâncias que aconteceram. Como é que foi a tua primeira experiência? Qual a primeira função na área? Quando eu me formei em jornalismo, estudei então na faculdade, né, na URGS, né, hoje é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a minha primeira experiência foi na rádio da Universidade Federal. Eu fiz concurso, é aquelas coisas que acontecem na vida da gente, né? Apareceu um concurso, eu não estava formada ainda, e eu tirei o primeiro lugar no concurso. Corri com mais de 40 pessoas e até hoje não sei por que tirei o primeiro lugar no concurso. A gente tinha que fazer uma reportagem, eu fiz, enfim, fui classificada e fui contratada, fui nomeada, né, concursada para a rádio da universidade. Aí terminei o curso de jornalismo e fui trabalhar na Zero Hora, né, que era assim o caminho meio natural, assim, né. Era o desejo praticamente de todos. Era o desejo de todo mundo, né? O sonho de consumo era trabalhar na Zero Hora. Aí eu fui e trabalhei na Zero Hora um tempo. Quando tu resolveu vir para Criciúma, aqui para o sul de Santa Catarina, você estava trabalhando lá, teve que abrir mão? Já veio com emprego para cá? Qual a primeira função da Joyce aqui? Não, eu não vim com emprego. Quando cheguei aqui em Criciúma, eu era formada em jornalismo e não sei, não existia profissão, assim, existia o jornalista, mas não tinha ninguém formado na área. Aliás, as 3 pessoas formadas na área, depois eu fiquei sabendo, foi o Ed Balodi, que é um artista plástico, né, um de projeção,
a Brigitte Gorini, que ficou empresária, e a única, eu fui pioneira nesse campo, né? Formada em jornalismo e que ficou no jornalismo, né? Sobrou para mim, né? Fui eu. Então, eu não tinha assim, eu não conhecia ninguém, não tinha espaço, e o que me aconteceu, o que me surgiu? Dar aula. Aí, como eu era professora também, porque no Rio Grande do Sul eu era concursada na Secretaria de Educação, tinha a profissão de professora também, eu comecei a dar aula. Aí dei aula nos colégios no Lapagesse, dei aula no Luiz Lazarinho, no Rio Maina. Ai, foi uma época gostosa. Aliás, o nosso Switch Master, o Sandro Freitas, Lembrou. acabou de lembrar. Joyce, você foi minha Eu professora. fui professora dele, ele já está de barba branca, né? Meu Deus. Enfim, aí eu dei aula no Colégio São Bento, dei aula no Colégio Marista. E dei aula também era FUCRE, né? No curso de Estudos Sociais. Joyce, apesar de várias atuações, tu também foi escritora de livros, né? Tu tem livros escritos, tu foi professora, tu atuou como secretária também, assessor política. Tu nunca deixou o jornalismo, tu sempre tinha uma veia, um braço no jornalismo. Por quê? Eu acho que isso aí foi realmente o meu destino, foi a minha paixão, foi o jornalismo. Porque eu lembro quando eu fui fazer jornalismo, que meu pai era advogado, ele disse assim, você vai levar uma vida franciscana. Eu não entendia bem o que era vida franciscana, mas a gente estava tão preocupada com movimentos sociais, em salvar o mundo, né? Sim. Então vamos levar a vida franciscana. E eu estou feliz com essa vida que eu levei, entende? Porque eu fiquei daí dando aula até 85, em 85, aí depois eu fui trabalhar na TV Eldorado, aí aquela história toda, né? Aí os caminhos se abriram muito aqui em Criciúma. TV Eldorado, depois a própria Rádio Eldorado, né, que era do Grupo Freitas, fui trabalhar na Secrisa. Né? Por muito tempo tu fosse responsável pela comunicação da empresa, Secrisa, né? Trabalhei junto lá com o Dr. Gilor, principalmente, e todos os presidentes que passaram lá, né? O Cláudio Galeazzi, Maciel Neto, né? Todos, enfim, fiquei no Grupo Secrisa até 2004, quando o Dr. Gilor faleceu, daí depois eu me afastei da Secrisa e foi mais uma questão emocional, assim, sabe? Porque parece que a Secrisa tinha perdido a alma quando o Dr. Gilor morreu. E que resgatou agora que o Zimmermann é presidente da Secrisa. O José Zimmermann Júnior, que na época ele era nosso gerente já lá né, e era um dos diretores da Secrisa. Então, assim, parece assim, que a Secrisa renasceu na minha vida. Foi uma coisa muito boa, assim. Renasceu para Criciúma, enfim. É outra história bacana, a história da Secrisa, né? E depois eu trabalhei muito ligada ao setor carbonífero. E eu acho que eu fui para o setor carbonífero porque, assim, ó, eu me identificava muito com a luta dos mineiros, sabe? Eu era muito ligada aos mineiros, assim. Eu lembro na época das coberturas que tinha que fazer, e daí eles queriam pegar... Uma vez aconteceu isso. Subiu a polícia lá na TV Eldorado, porque queria pegar as fitas para ver quem é que estava no centro fazendo. Eu não entreguei, porque eu conhecia a legislação de imprensa. Se eles não conheciam, o problema era deles. E o que diz a legislação é o seguinte, que tu tens que colocar no ar... Nessa época já era ditadura? Não, já tinha passado, isso é a década de 90. O que tu tem que colocar no ar é o que você pode entregar, a cópia é do que você colocou no ar. O que não e foi não o que você está em arquivo, né? Se a polícia quisesse que fosse fazer o seu trabalho, né? Foi assim, eles filmar. Enfim, e eu acho que isso me aproximou muito do setor. Acabou que eu fui convidada, foi quem me colocou no CIESESC, foi o Guido Búrigo. Porque eu fui assessora do Guido também do CIESESC. Eu trabalhei muito assim do Guido na SIC, né? Eu fui muito tempo assessora do Guido, e eu lembro, inclusive, uma vez que o Maciel Neto foi conversar com o Guido Búrigo, ele representa a Secris, Maciel Neto, depois ele foi para fora. Ele queria que eu seguisse carreira dentro da empresa, principalmente na área de negociações, etc. e tal, né? E trabalhistas, assim, né? Com o movimento sindical, porque eu sempre respeitei muito, né, o movimento sindical. E apesar de ser sempre ligada no meio empresarial, né? Mas respeito, né? Eu acho que cada um tem que defender
os seus direitos, aquilo que acha justo. Não é o que nós estamos vendo hoje, tá, Sandro? Os interesses se outro misturaram, capítulo. né? Hoje Os interesses é se outra misturaram. coisa. E a gente vai conversar justamente sobre isso no outro bloco, no segundo bloco, porque agora a gente está conhecendo um pouco mais da história da Joyce. Mas no segundo bloco a gente vai aproveitar toda essa expertise, esse know-how que a Joyce tem, para falar um pouco mais sobre fake news, para falar um pouco mais sobre política, sobre economia, essa fase que a gente está vivendo agora. Então a gente vai deixar essa parte para o segundo bloco, então fique com a gente até o final do programa, que vai ser bem bacana. Tu estava falando que não é isso que a gente está vivendo hoje, né? Essas defesas que a gente que se possui. Joyce, essa relação tua, jornalismo, meio empresarial, meio social, lutas dos trabalhadores, te deu que tipo de experiência? Olha, eu acho que nessas alturas do campeonato me deu assim, eu acredito, né? Eu me acho, né? Com uma boa clareza das coisas, com um bom entendimento das coisas, entende? Eu me vejo assim, né? Quietinha no meu canto, fico observando. Compreende um pouco mais como é que funciona a sociedade, exatamente. Né? Dá pra gente entender, Qual a matéria, qual a cobertura que tu foi fazer que mais te marcou? Bom, a que mais me marcou na minha vida foi uma cobertura que eu fiz logo que eu comecei a trabalhar na Zero Hora, que a gente quem chega na foquinha, eles mandam da bucha de canhão, né? E era junho, era a festa de São João, e eu tinha que ficar no pronto-socorro de Porto Alegre, fazendo a cobertura da noite, do pronto-socorro de Porto Alegre, da noite de São João. Eu fiquei estarrecida com o que eu vi, que a todo momento chegavam pessoas queimadas, machucadas, fruto de foguete, aquelas bombinhas, esses negócios todos, que aquilo me deixou de uma tal forma traumatizada pelo que eu vi, que eu nunca mais consegui chegar perto de um foguete na minha vida, né? E não deixo meus filhos também chegarem, e sempre que eu posso eu digo, não façam isso, gente, porque aquilo ali é um absurdo. Sabe, pessoas mutiladas, olha, eu não posso nem me lembrar. Para mim foi assim a experiência mais dramática que eu vivi, né? Foi ver aquele exército de pessoas mutiladas em função de uma noite de brincadeira, né? Que tinha que ser uma noite de festa, né? E depois, agora as reportagens mais marcantes na minha vida foram, sem dúvida, as reportagens que a gente fez na época dos grandes conflitos aqui em Criciúma, sociais. Né? Marcou geração. Marcou. Aquela época que fechou a CSN, né? E os mineiros queriam botar fogo lá diziam que iam botar fogo da Próspera lá, né? Que era da CSN. Conheço bem essa parte, que meu pai é mineiro aposentado, estava naqueles acampamentos, e eu, por algumas vezes, enquanto pequeno, 11 anos, dormi algumas vezes. E meu pai tem lembranças de profissionais, entendeu? Não sabe o nome, mas ele diz. Daí quando ele vê ele lembra muito bem, por exemplo, do Ulisses Job. Não, tem um fotógrafo pequeno, ele estava sempre batendo foto lá. E aquilo ali foi, porque foi todo dia, a gente trabalhava na Bandeirante, né? Então era todo dia assunto de Bandeirante, né? Nacional, Brasil afora. A questão em Criciúma, que foi uma questão que a gente na época não entendia, a gente entendia aquilo como uma super agressão para os mineiros lá. Não era, um momento de privatização, né? O país estava caminhando para a privatização. Agora, o que aconteceu aquilo ali? Aquilo ali foi um golpe na economia do sul do estado, sem preparação nenhuma. Isto não se faz, entende? As pessoas que decidem, que têm o poder de decisão de uma coisa dessas, cometeram um erro histórico com o sul do estado. Um erro, assim, imperdoável. Sul do estado, a gente vai falar um pouco mais depois do intervalo, que a gente vai fazer um break rapidinho, até porque o sul dizia que faltavam os modais de desenvolvimento. A gente está aí com duplicação, com aeroporto, com o calado do Porto em Pituba, com a própria via expressa. E chegou o momento do sul, qual é o nosso papel? Vamos pegar a opinião da especialista, jornalista econômica Joyce Quadro, depois do intervalo comercial.
A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão? Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução. Soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada, que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano. O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a alfa vai, tudo fica clean. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. De volta com Comunicação e Mercado aqui na Litoral Sul. Hoje eu tenho o prazer de receber a jornalista Joyce Quadros, especializada na área econômica, que é apaixonada pela área política e que trabalhou em várias outras áreas. É escritora e é também uma das nossas mentes brilhantes aqui do sul de Santa Catarina. No primeiro bloco, ela falou um pouco mais sobre a sua história, como ela veio para aqui, o que ela gosta, como ela começou, o que marcou. E nesse segundo bloco, a gente vai pegar um pouco dessa expertise, esse know-how dela, para conhecer um pouco mais da importância da comunicação, a experiência dela na área econômica. E, no intervalo, antes de ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta, Joyce. O Sul disse que não cresce porque não tínhamos modais de desenvolvimento. Nós não tínhamos duplicação da BR-101, nós não tínhamos aeroporto com qualidade, nós não tínhamos... o Porto de Ibituba não tinha capacidade de receber os grandes navios. E hoje nós temos tudo isso. E já está aí indo para um bom tempo aí. Qual é, de fato, o caminho que o Sul deve tomar? Olha, Qual é o papel de casa, né? O que deve ser feito? Exatamente, é isso, é o papel de casa. O Sul não faz o papel de casa. Nas minhas andanças, eu estive 2 anos assessora da Secretaria de Estado do Planejamento, com Altair Guides, secretário de Estado do Planejamento. E eu sempre tinha que representar a Secretaria em reuniões onde tinha BRDE, Casan, BESC, Banco, outras secretarias, só poderoso, né? E eu lá, quietinha, olhando o que eles falavam.
E daí chegaram e apresentaram, muito bonito, que o São Francisco do Sul, que era uma cidade que eu conhecia, né, porque meu filho mora em Joinville, que estava histórica, mas assim, jogada, e daí o governo fez um projeto e desenvolveu o São Francisco do Sul. Maravilha. E eu fiquei indignadíssima, né? Fiquei indignadíssima, de dizer, por que não fazem isso no Sul? Nós temos lá Laguna, né? Araranguá, que já se falou também em Porto, por que o Sul é tão abandonado? Olha, perdi a oportunidade de ficar com a boca fechada. Por quê? Perdi. Porque muito educada, uma senhora, ela era de uma secretaria e ela era arquiteta. E ela foi assim, minha querida, o mesmo projeto que nós fizemos para outras regiões do estado, nós fizemos para o Sul também. Só que o Sul não se ajuda. O Sul não existe. Tu pega a Santur, o que tem do Sul na Santur? Gente, nós temos um potencial turístico aqui em Criciúma, sabe? Que nenhuma região do estado tem. Tanto não que é individualizado, é regional, mas é grande. É um o Oeste potencial... desenvolve turisticamente muito grande porque as cidades se uniram. E nós aqui. Então, né, quer dizer, Joinville fez uma festa, como não tinha nada natural, um sapatinho de balé, né? Desenvolveu todo esse potencial lá, enfim. Então, o Sul não se ajuda. Essa visão que eles têm do Sul. E eu observei alguns eventos que eram organizados, que a Secretaria de Planejamento participava, e que eu lembro que eu fui a vários eventos, e eram eventos estadualizados. Vinha gente do norte de Florianópolis, o pessoal lá do oeste fretavam um ônibus, passavam a noite viajando, dormiam no ônibus, mas eles vinham, eram presença. Do Sul, olha, ia assim um carro ou outro. O Sul não participa, o Sul não, eu não sei. Uma vez chegaram a me convidar para participar de um projeto que ia ser coordenado pela Universidade, pela UFS, Federal de Santa Catarina, para fazer um estudo sobre o Sul. Até a Marinês Friedberg era viva ainda, arquiteta, depois a Marinês ficou doente, enfim, eu nunca mais ouvi falar nesse assunto. Mas a universidade tinha interesse em fazer um estudo para saber o que acontece com o Sul do estado. As nossas políticas, os nossos políticos, nossos representantes políticos aqui, não se conflitaram demais no decorrer dos anos, tirando, inclusive, o interesse, daqui a pouco, da iniciativa privada, em tocar alguns projetos juntos. Vamos lá, considerando o Criciúma, muita briga entre prefeitos, daí um caça o outro, que sai esse, estamos aí vivendo há quase 15 anos esse problema. Isso tem influência na economia diretamente? Tem isso, e depois tem o seguinte, né, Sandro, com todo o respeito que eu tenho ao movimento sindical, os sindicalistas, eles foram extremamente agressivos e marcaram muito o Sul do estado. O Sul do estado, porque assim, quando a pessoa vai investir, e isso eu vi numa reunião que eu estava junto com o Altair Guide numa cidade do norte do estado. Tinham investidores e eles disseram, agora eu não vou me lembrar dos 5, né, porque se eu tivesse falado que ia me perguntar isso, eu tinha decorado, né? Mas enfim, o que eles olham para investir num lugar? Eles olham, não é que é a questão ambiental. Agora que nós estamos chegando a alguns consensos, né? Porque até 10 anos atrás, falar em ambientalismo aqui era questão de morte, né? Era de guerra, como a gente viu quando aqui o Deserto foi tentar colocar uma empresa em Içara. A questão do sindicalismo, extremamente radical, não sentavam para conversar. Tá? Era tudo na briga, eles quebravam, enfim, era um horror. Tá? Então, a questão sindical, a água nós temos, energia nós temos, né, que é o carvão, e a questão política também. Então, eu acho que tudo isso, assim, isso aí é uma visão minha, assim, muito rápida, entende? Porque isso aí merece, sim, era isso que as nossas lideranças, que eu acredito que as nossas lideranças deviam fazer, era sentar, chamar todo mundo para conversar, e resolver, e discutir, lavar roupa, não publicamente, lavar roupa e chegar a um consenso, entende? Porque queira ou não queira, essa união faz parte e é importante porque o reflexo cai no todo. Se formos olhar,
Criciúma era a quarta economia do estado. Era a e quarta hoje está lá economia do embaixo. estado. Hoje está lá Então, embaixo. acho que essa necessidade de sentar e conversar é importante, porque recai os problemas sobre todos. Descobrir um desenvolvimento regional, né? Um Qual- caminho regional. Quem é que qual é o fala... nosso norte, né? Qual é o nosso norte? Olha a Nova Veneza, que belo exemplo que está dando. Nova Veneza está indo muito bem, né? Então, e daí estão todas essas questões, entende? Que eu acho que as pessoas... E por que eu gosto tanto de economia? E por que eu gosto tanto de política? Por duas razões. Porque o que gera, o que move um país são as empresas. Né? Quem gera emprego, quem gera renda, quem gera produtos são as empresas, não são os bancos. Os bancos geram é o sistema financeiro, né? É a empresa, é a economia, como é que é a agricultura familiar, que eu adoro esse pessoal Os da agricultura. micros e os pequenos, né? Exatamente, Sustentam que são 80% da economia catarinense. Né? E Santa Catarina é esse estado lindo, maravilhoso, porque ele é bem pulverizado, não temos aqui grandes fortunas, grandes milionários, né? Graças a Deus. E por que gosta da política? E gosto da política porque as coisas, Sandro, se resolvem na política. Passam por ali. Passam pela política. Outra coisa, nós estamos chegando já no final do programa, então eu vou pegar a tua opinião um pouco mais rápido. Envolve agora um ano que a gente vai viver, que é um ano de eleição. Estamos aí já nas redes sociais, degladiando através das fake news. Qual a tua avaliação enquanto jornalista dessa história que envolve as notícias falsas, com as pessoas passando para frente sem pudor nenhum? Exatamente. As fake news, elas não são um fenômeno nosso, né? São um fenômeno mundial, né? Então, as pessoas têm que ter muito critério. Eu tenho vários grupos que eu participo e agora já tem um org, que é boato.org. Que eu sigo. Sabe? Então, tem que seguir aquilo ali. E outra coisa que eu me baseio também é o seguinte, o que está na tela, o que está escrito no jornal, essa notícia ela tem que ser o mais próximo possível da verdade. Porque a televisão, por exemplo, a emissora de rádio, de televisão, elas são concessões do Estado. Se você começar a falar boato ali, e falar bobagem, e falar em verdade, o Estado vai lá e corta a concessão, ele tem esse poder. Né? Um jornal, um colunista não, um colunista joga, piadinha, isso assim faz parte, né, da festa, mas sofre processo. Certo? Sofre processo. Se ele falar uma inverdade, sofre processo. Então, eu acredito que tem que tomar cuidado e não passar para frente boato, porque daqui a pouco, quando a legislação chegar na internet e chegar nesses WhatsApp, as pessoas vão se incomodar. As pessoas têm que entender que a internet não é uma terra sem lei, né? Exatamente. Elas possuem leis aí e dependendo do que for colocado e dependendo da postura que for tomada, pode ser punido por isso. Exatamente. E a Joyce está aqui no Comunicação e Mercado de hoje porque ela passa daquele banco para esse banco aqui, daquela cadeira para essa cadeira aqui. Ela passa oficialmente a apresentar o Comunicação e Mercado e foi escolhida a Joyce justamente por causa dessa experiência e dessa relação que ela tem com o mercado, não só de Criciúma, mas também de todo o Sul e com alguns braços na Fiesc, né? Então ela é uma detentora de uma experiência fantástica na área de jornalismo, focado também no jornalismo econômico. Então, Joyce, muito prazer, aliás, muito prazer não, estou muito honroso em saber que tu aceitou esse nosso convite de tocar o Comunicação e Mercado, que conta a história de empreendedores, de profissionais de comunicação e de gestores que fazem acontecer no sul de Santa Catarina. Eu agradeço pelo convite, né? E você conseguiu desapegar, né? Porque o Sandro não largava nunca o extremamente programa. apegado. Fazer o Comunicação e Mercado, né? Conhecer as histórias das pessoas é muito legal. E com certeza esse lado aí é mais fácil, tá? É? É mais fácil. E só fazer um parênteses, eu não sou escritora, eu não me considero escritora. Eu tenho livros publicados de pesquisas biográficas. Entende? Eu não sou uma pessoa criativa, assim, para inventar romance, para inventar história. Não sou inventadora de história. Eu conto as coisas que eu vi, que me relataram, que me contaram. E a gente chegou no final do programa. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Sandro.
E sucesso aí nos teus novos desafios, né? Porque ele tá escondendo o jogo aí também. Daqui a pouco ele vai contar. Tá vindo coisa legal Tá aí. vindo coisa boa. Tá vindo coisa boa por aí pra nossa Por isso nossa que ele tá região. abrindo esse espaço, né? Legal, muito obrigado, Joyce. Valeu. Muito obrigado também pela sua audiência. Nós gostaríamos muito que você continuasse com a gente, porque a programação da TV Litoral Sul é 100% local e feita com muito carinho para você. Comunicação e mercado.